Boa noite a todos. Estamos iniciando às 19h10 a audiência pública para discussão do projeto de lei número 41 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Joanópolis para o exercício de 2026, em cumprimento ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conseguindo a presença do chefe de gabinete, Giovanni Tafuri. Primeiramente, conseguindo a presença também do ex-vereador dessa Casa de Leis, senhor Ari. Primeiramente, convido o procurador da Câmara, o Fernando Pive, para fazer uma breve introdução acerca do projeto. Boa noite aos nobres vereadores, presidente da casa, ao público que nos acompanha presencialmente pela internet. Hoje eu vou fazer aqui uma explicação do que é a LOA, né, essa lei orçamentária, explicar aqui as normas gerais, regras gerais, como que está essa lei. Tentar fazer algo mais leve, né? É um assunto um pouco técnico, eu sei que às vezes fica um pouco estéril. Então, assim, a gente está tentando trazer isso para dar essa informação para a população, tá? Não vai ser algo extremamente aprofundado, eu acho que também nem seria o momento da gente entrar nos mínimos detalhes. Então, aqui a gente vai tentar dar um desenho geral, o que é essa LOA, essa lei orçamentária, como que funciona a parte orçamentária do município, né? Então, começando aqui, nós temos o ciclo orçamentário, né? Então, nós temos basicamente 3 leis que fazem a parte orçamentária do município. A primeira é o Plano Plurianual, o famoso PPA. Esse daí é feito a cada 4 anos. Então, o PPA, ele entra o prefeito novo, ou o governador, o presidente, a mesma coisa, município, estado, governo federal. Quando que entra o chefe do executivo, ele foi eleito com uma plataforma de governo. Ali tem as ideias, o que o prefeito quer fazer, quais são os programas, né? O programa nada mais é do que uma proposta, uma política pública. Então, olha, vou modernizar a frota de veículos. Você faz um programa de modernização de frotas. Vou construir mais unidades de saúde, vou fazer equipe de saúde doméstica, vou fazer um programa de combate a abandono de animais. Então, toda a administração pública ela se organiza por meio de programas. O programas ele é um conjunto de medidas que serão tomadas ali, de projetos, de ações. Então, o plano plurianual, o prefeito faz no primeiro ano do mandato dele. Inclusive, o Cristiano agora encaminhou o projeto do PPA, está sendo deliberado aqui nessa casa, inclusive, né? E ele vale por 4 anos. Então, ele pega os 3 próximos anos, começa 26, 27 e 28, e o PPA vai pegar o primeiro ano da próxima legislatura. Então, o próximo prefeito, seja o Cristiano ou outro, ele vai assumir, pegar a casa andando já com 1 ano do PPA anterior. Então, o Cristiano ele não estava cumprindo o PPA que ele elaborou, mas o PPA que foi elaborado no primeiro ano do governo Adalto. Isso é feito de proposta, a gente fala que é o PPA deslizante, para não dar essa quebra de continuidade nas políticas públicas, né? Então, o PPA ele tem essa característica, ali são as metas, as prioridades, o que o prefeito quer fazer, qual que é o planejamento do município para os próximos 4 anos, né? O PPA também a gente costuma colocar ali as despesas de capital. Então, a despesa de capital é aquilo que agrega patrimônio, porque uma vez que você constrói um posto de saúde, uma escola, você tem que manter esse posto de saúde, você tem que manter essa escola. Então, tem que ter esse planejamento de vários anos ali. Não basta construir um posto de saúde, você tem que ter equipe lá dentro, você tem um custo de manutenção, tudo isso tem que estar pensado. Então, basicamente, o PPA são as metas, os planejamentos e essa questão ali do custo de capital, dos investimentos que serão feitos no município, né? Inclusive, a Constituição fala que não pode fazer investimento sem ter previsão lá no PPA. Depois, eu vou passar aqui para a LOA, que é o que a gente está vendo hoje. A LOA é o orçamento do município propriamente dito. Então, se vocês pegam a LOA, é uma lei muito simples. Ela fala, olha, é tanto de receita,
Aqui está o que a gente pretende gastar. Então, a receita é uma previsão, não quer dizer que vai entrar aquela receita, né? Mas é uma previsão informada ali, de acordo com o histórico, o que está entrando no município, qual cada fonte está entrando ali, e também as despesas, o que pretende ser gasto, né? Todo gasto na administração pública tem que ter uma dotação orçamentária. Então, se não tem uma dotação orçamentária, não pode ser executada aquela despesa. É claro, dá para ajustar a parte orçamentária também, tem o crédito adicional, suplementações, né? Mas, em regra, é isso. Então, assim, a LOA é uma lei simples, né? Ela vai dizer quanto que tem de receita e o que a gente está planejando gastar. E essa lei no meio, a LDO, eu gosto de dizer que ela é a lei mais importante que nós temos no planejamento orçamentário, porque ela faz a ponte. Então, a LDO, esse ano nós já aprovamos a LDO para 2026. E é na LDO que a gente toma as grandes decisões. Então, na LDO, vamos aumentar imposto? Vamos cortar imposto? Tem que estar lá previsto na LDO. Vamos criar cargos de servidores públicos? Vamos aumentar algum benefício para uma carreira? Isso causa um aumento permanente na despesa de pessoal. Tem que estar lá na LDO. Então, assim, a LDO ela é a lei onde que a gente decide primeiro o que vai fazer. Nós temos o PPA, que é o Planejamento Geral. Nós temos a LOA, que é a planilha mesmo, que é a previsão, é a parte mais técnica. Mas as decisões políticas orçamentárias são feitas na LDO. Então, a LDO ela tem esse papel. Então, basicamente, são essas três leis. Hoje a gente vai tratar aqui da LOA, tá? Que é mais a lei mais bruta, vamos dizer, o orçamento propriamente dito, né? E as leis aplicáveis, se alguém quiser aprofundar, a primeira Constituição Federal, de 88, ela traz uma parte grande ali de normas orçamentárias, inclusive tanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, quanto o PPA, o Plano Plurianual, foram criados pela Constituição de 88. Antes a gente só tinha a Lei Orçamentária Anual. Nós temos também essa Lei 4.320 de 1964, que é uma lei antiga, né, feita ali praticamente junto com o golpe militar, só que ela é a lei que regulamenta todas as finanças públicas no Brasil. Então é uma lei muito relevante e ela continua atual. É uma lei antiga que funciona muito bem. E nós temos em 2001 a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que ela acabou revolucionando ali toda a parte orçamentária de finanças públicas. Então são essas três normas ali, essas três, a Constituição e mais duas leis ali, que são extremamente importantes para nós. Agora, o que tem que estar na LOA? Então, falamos, olha, é receita e despesa, nada mais. Então, cada órgão, cada secretaria, o que está sendo aberto, previsão de receitas, só tem duas exceções que a lei permite que esteja lá. Primeiro é abertura para créditos adicionais. Então, o crédito adicional, normalmente, quando o prefeito precisa de mais dinheiro para uma despesa que não foi prevista no orçamento, ele manda um projeto de crédito adicional. Mas a própria lei orçamentária ela pode falar, olha, nesses casos aqui, a gente está prevendo que pode já ter um gasto maior, já vamos autorizar o crédito suplementar na LOA. Isso pode ser feito. Ou, se não, essa operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, a famosa ARO, né? O que é isso? É empréstimo dentro de um ano. Então, o prefeito sabe, olha, vai entrar em abril o IPTU, mas eu preciso desse dinheiro para janeiro, para fevereiro, pega um empréstimo de 2 meses no banco. Isso daí também pode ser autorizado pela LDO. Mas, tirando essas duas exceções, é receita e despesa. Então, vamos entrar agora no projeto propriamente. O que nós temos de receita? Nós temos aqui, nesse projeto, uma previsão aqui de receitas na casa de 100.898.000. Então, quase 101 milhões ali. Isso, em 2025, estava previsto 86.916. Então, assim, é um aumento significativo. O que está aumentando aqui? Por que esse salto tão grande de um ano para o outro da arrecadação? Nós temos aqui um pedido de realização de 3,8 milhões de empréstimos de longo prazo, né, que tem que ser deliberados pela Câmara também. E também tem aqui 11,4 de transferências, né? Que até a gente precisa esclarecer melhor, porque o projeto está entrando agora no Legislativo também, nós não temos todas as informações, né? Ele é feito pelo Executivo, o primeiro passo que entra aqui no Legislativo, passa numa análise inicial e vem agora para a audiência pública. Então, esse valor aqui a gente acredita que é principalmente em razão de obras, né? Nós temos a pavimentação extrema, que é uma obra que tem um valor grande, é com recursos federais, mas isso
é repassado para o município, entra no nosso orçamento. Temos ali a pavimentação de 5 bairros também. Então, isso daqui que está causando esse impacto, por isso que está crescendo tanto. E também, desse valor aqui, o que é imposto de Joanópolis? O que é o IPTU, o que é o ISS, o que é taxa de lixo, cemitério? A gente arrecada aqui aproximadamente 18,5 milhões de arrecadação própria. Então, assim, nós somos a regra do Brasil, a maioria dos municípios não se mantém sem os repasses federais, sem os repasses estaduais, né? Então, nossa arrecadação aqui, ó, a gente aumentou bastante. Alguns anos atrás era 7 milhões, ficava entre 7 e 10. Agora, aumento de IPTU, taxa de lixo, estamos chegando ali a 18,5, o que faz uma diferença grande para o município. Mas é importante a população entender também que o que Joanópolis arrecada é um valor relativamente baixo, que Joanópolis recebe muitas transferências, que são já dotações, são ali reservas que já são feitas até pela própria Constituição para o município também, é direito do município, não é algo voluntário do governo estadual, do governo federal, mas a nossa arrecadação própria é relativamente baixa. Então, impostos. IPTU, nós estamos com uma previsão aqui de arrecadar de IPTU 9.566.000, né? E isso daqui é uma pequena queda em relação ao que estava previsto no orçamento passado em 2025. A gente não sabe ainda quanto arrecadou esse ano, né, que o ano ainda está em exercício, uma parte de IPTU ainda está sendo paga, mas uma previsão de uma pequena queda de IPTU. ITBI também, o ITBI é aquele imposto que paga na transferência do imóvel no cartório. Esse é bom que a inadimplência é zero, né? Que se não pagar o ITBI, você não consegue transferir o imóvel no cartório. Então, ele estava previsto para esse ano 1.623.000 e está tendo um salto grande aqui, 63%, está indo para 2.651.000. Conversando com o secretário de Finanças do município, ele informou que essa arrecadação aqui já foi batida esse ano. Na verdade, a gente já teria arrecadado só desse ano algo em torno de 1.800, 1.900, então que já deve fechar o ano um valor mais próximo desse daqui, por isso esse aumento, né? Mas é um salto grande. Depois nós temos o ISS, que é o Imposto de Serviços. Então, nós temos aqui, por exemplo, restaurantes, pagam ISS, hotéis, pousadas. Esse imposto aqui ele vai acabar com a reforma tributária, mas até 2027, pelo menos, ele continua com a gente. Então, a gente arrecada aqui também 2.651.000. Foi questionado por que o valor está o mesmo, se seria um erro. Inicialmente, o executivo falou, a gente vai dar uma analisada para ver se não teve um erro ali no lançamento, mas, aparentemente, é bem convergente mesmo. Lembrando que isso é uma previsão, não quer dizer que vai entrar exatamente esse valor, né? Mas nesse caso de TBI e o ISS está o mesmo valor. E nós temos também o imposto de renda. Curiosamente, o imposto de renda é um imposto federal, mas os servidores públicos, quando que eles pagam o imposto de renda, é retido isso na fonte que nem qualquer empresa. Só que a Constituição fala que nesse caso fica com o município. Aqui a gente vai perder um pouco de receita, porque está sendo aprovada lá a isenção de 5.000 no Congresso, passou na Câmara de Deputados de forma unânime, eu acho que é o primeiro projeto que passa sem nenhum voto contrário, o que é justo, mas representa uma perda de recurso para o município, porque os servidores que estavam pagando esse imposto de renda do município, nós temos bastante servidores ali nessa faixa ali de 3 a 5.000, e esse pessoal vai ficar isento, o que é bom, o que é justo, mas tem essa perda de arrecadação para o município, né? Também esse imposto de renda retido nas notas de prestadores de serviços também. Então, uma previsão de cair de 1.257.000 para 840.000. Está sendo debatido isso no Congresso, medidas de compensação, provavelmente vai vir mais dinheiro para o município via fundo de participação do município e tal, mas a gente tem essa previsão de cair um pouquinho essa fonte. Então, esses são os impostos, né? Os impostos municipais. Nós temos as taxas também, tem um total aqui de 2.819.000 de taxas, contra 2.378.000 de 2025. Também uma previsão de aumento de taxas aqui. A taxa de lixo, ela estava previsto 880.000 em 2025, ela está indo para 1.021.000. Só que aqui tem 200.000 de previsão de taxa que não foi paga ainda, que está atrasada, né? Então, ela está entrando ali de cobrança de taxas que estão em atraso, por isso esse aumento de 800.000 para 1 milhão.
Em torno de 200 mil desse valor são taxas que estão atrasadas, que a população não conseguiu pagar. A taxa de utilização de área pública aqui, por exemplo, nós temos as concessões, né, lá no Nini Costa, tem lanchonete, temos lá na entrada da cidade os pontos, temos também eventos, a prefeitura pode alugar espaços públicos ali. Então, tem ali de 400 mil para esse ano, está previsto um montante um pouco maior ali de 777 mil reais. Taxa de aprovação de obras, né, então esse daqui, quando traz o projetinho da obra para a prefeitura aprovar, esse daqui está previsto uma queda de 125 para 42. Só que a taxa de execução da obra estava 115, está previsto 409. Então está tendo uma redução grande na aprovação, mas maior na execução, né? Acredito também, teria que perguntar para o executivo ali, eu acho que esse valor, talvez, que estava previsto em 25 não era o mais correto, estão fazendo algum ajuste ali, talvez algo para se questionar. Taxa de cemitério, nós temos uma nova lei de cemitério, está sendo feitas obras no cemitério. Eu acredito que até possa ser, a arrecadação possa subir um pouquinho, porque a gente está estimulando a população a regulamentar ali todas as concessões, tinha túmulos ali que estavam sem pessoas cuidando, tá? A gente está correndo atrás de família, então provavelmente está previsto 126 mil de taxa de cemitério, pode ser um pouco maior, né? E daí entra taxas pequenas, vigilância sanitária, 18.600, entra aqui taxa de licença de funcionamento, né, 17 mil. Isso aqui é para o município inteiro, para o ano, então essas taxinhas menores aí acabam tendo impacto muito pequeno, né? E tem mais algumas outras, mas nem vale falar, de não ter um impacto relevante, né? E então isso nós somos os impostos, as taxas, né? E agora vamos falar de outras receitas também. Primeiro, iluminação pública, que vem descontado na conta de luz. Se o cidadão olhar lá, vai ver, tem lá a contribuição de luz do município. Estava previsto 1.200.000 para 25, aumentando para 1.333.500, quase ali a inflação, né? E nós temos receitas patrimoniais ali também, previsto mais ou menos 1 milhão para o ano que vem. Essas receitas patrimoniais é dinheiro que fica investido, né? O município recebe recursos, às vezes demora 1, 2, 3 meses para gastar esse recurso. Obviamente ele vai ficar no banco, num fundo, DI, alguma coisa, rendendo alguma coisa. Então, pegar ali mais ou menos 100 milhões que entra para o município, dá mais ou menos 1% de rendimento ali no ano, que é essas diferencinhas ali, né? Então nós temos aqui depósitos bancários, 525 mil, Fundeb 89 mil, juros de títulos de renda, né? Então basicamente 1 milhão, que é esse dinheiro que fica em caixa, que é investido enquanto não é utilizado. Também nós temos aqui algumas que daí começa aqui, eu pulei algumas, mas para mostrar o nível de detalhamento. Terminal rodoviário tem 11 mil reais, aluguéis 7.900, deve ter algum imóvel alugado no município, alguma coisa. Então, assim, basicamente essas são as fontes de receitas que a gente tem de arrecadação própria, aqueles 18 milhões. E depois nós temos as transferências, que são a maior parte, 73 milhões do nosso orçamento, vem de transferência, seja do Estado, seja do governo federal. Então, a própria Constituição, as leis, elas garantem que uma participação dos impostos fiquem com o município, isso é feito esse repasse. O governo federal, estadual, às vezes eles têm programas que eles transferem, eles não são obrigados por lei, mas eles fazem essa transferência voluntária para auxiliar os municípios também. Então, o que são essas transferências? As federais, né? Primeiro, é o fundo de participação do município, que é a nossa maior receita. Isso daqui é um montante de impostos que entra e é dividido para todos os municípios do Brasil de acordo com o tamanho da população. Então, está prevendo uma queda aqui de 31.900.000 de 25 para cair para 28.800. Né? Então, uma pequena queda, até considerável, né, para o município. O Fundeb também, que vem, é um dinheiro que vem carimbado para gastar com educação, principalmente com o salário de professores, que fez essa valorização da carreira do professor no Brasil inteiro. Está previsto vir para o município ali 15.500.000 para o ano que vem. Transferências do SUS, transferências federais, então o governo federal manda recursos também para o município para ajudar na saúde, 3,8 milhões, basicamente, arredondando. A Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil, né, o FNDE, mais 1.800.000 para investir ali em infraestrutura de escolas, transporte, né,
escolar, esse tipo de coisa. Salário e educação também, para auxiliar no pagamento ali do piso nacional dos professores, mais 1.291.000. Participação no pré-sal, né? Então o pré-sal, os municípios que estão em áreas costeiras que têm exploração ali, eles ganham uma fortuna de pré-sal. Só que também o Congresso dividiu um pouquinho para todos os outros municípios, a gente recebe aqui 521 mil de participação do pré-sal. Programa Nacional de Alimentação Escolar, essa é uma verba que vem ali para ajudar na merenda escolar, 435 mil. Fundo Nacional de Assistência Social, 189 mil para ajudar nas políticas públicas da assistência social do município. Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, 89 mil. E aqui eu destaco aqui o ITR. O ITR é um imposto federal que das propriedades rurais, as que não pagam IPTU. Esse imposto ele é federal, o povo fala, é o INCRA, né, que é o ITR, a população entende como, pagou o INCRA. Né? Esse daqui é o governo federal, ele recolhe isso, é por declaração, a pessoa fala lá, declara quanto que deve, e 50% o governo repassa para o município, que dá esse valor aqui de 140 mil aproximadamente que o município recebe. Só que a Constituição fala que se o município ele decidir cobrar, ele pode ficar com 100% disso. Então nós estamos com concurso aberto agora para o cargo de auditor tributário e com o auditor tributário a gente vai poder nós fazermos essa cobrança. Então só tendo esse cargo ele se paga, porque 140 mil a mais no mínimo a gente vai conseguir ficar, esse dinheiro que está indo para o governo federal fica com o município, nós temos o auditor tributário, né? E é claro, se começar o município a fiscalizar, tem muita gente que não está pagando certo, não está pagando o que é devido também, então esse recurso pode se tornar significativo. Eu acredito que isso daqui vai ser maior a arrecadação ano que vem também, só com essa questão da gente ficar com 100%. E estadual, o que o Estado de São Paulo manda? ICMS, 16 milhões. Então, tudo aquilo que é comprado aqui em Joanópolis, por exemplo, o pessoal compra gasolina no posto, paga o ICMS que vai para o Estado, uma parte é repassado para o município, supermercado, tudo que incide ICMS, o município tem uma participação, dá 16 milhões. Aqui está tendo um aumento bom, né? Então prevendo ali um crescimento acima da inflação no consumo. IPVA, mesma coisa, todos os automóveis que estão registrados na cidade, também uma parte desse IPVA volta para o município. Está previsto voltar ali quase 4 milhões, então é importante para a população também registrar seu automóvel em Joanópolis. Né? Convênio para educação, aqui um repasse que vem para a educação do governo do estado, 1.470.000. Transferência do SUS também, um repasse do governo do estado de 530 mil. Assistência social também vem um valor do governo do estado, 115 mil. E também nós temos transferências voluntárias, aquilo que o estado não é obrigado a dar, mas ele decide dar por política pública estadual. Muito importante para a gente é o DADTUR, né, que é um dinheiro que vem por nós temos uma instância turística. Normalmente ali o governo do estado banca alguma obra turística do município, até ali mais ou menos dá uns 2 milhões ali que está vindo, né? E o município tem que fazer esses projetos para conseguir que o governo do estado financie essas obras. Então, basicamente, isso é o que tem na parte de receita, né? Eu entrei aqui bastante em detalhe e tal, para a gente entender a realidade do município, né? Se alguém tiver uma dúvida, quiser que aprofunde mais alguma coisa, estamos à disposição. E como que é gasto esse dinheiro? Aqui eu não vou entrar em detalhes também, que é muitas dotações diferentes, muito código e tal. Vou mostrar aqui basicamente por pasta a divisão que é feita aqui, para a gente ter um cenário geral, mas novamente estou à disposição para aprofundar. Nós temos 3 grandes áreas aqui, que é educação, que é de longe o maior gasto do município hoje é educação, depois vem saúde e infraestrutura urbana. Infraestrutura urbana entra manutenção de estrada rural e manutenção de vias públicas aqui na área urbana. Então, assim, pegando esses 3 juntos, né, basicamente já é 75% do orçamento. Então, Joanópolis, a gente cumpre esse básico, educação, saúde, manutenção de estradas e o resto é muito apertado. É importante para a população entender que assim, a gente não tem, por exemplo, verbas para funções que até essenciais do município, às vezes a gente tem ali valores bem reduzidos, proteção ambiental, não temos guarda civil, né, tudo isso guarda municipal, por quê? Falta de recursos. Né? A nossa realidade orçamentária ela é apertada.
Então, aqui nós temos, né, esses 3 grandes, depois a administração da prefeitura, que é para manter toda a prefeitura funcionando, né? Depois, a pasta de turismo, ela tinha uma dotação bem pequena, eu acho que alguns anos era menos de 1 milhão, ela está crescendo ano a ano, porque é uma secretaria que pega várias áreas, né? Assistência social, depois vem o gasto com a Câmara Municipal, ali em torno de 2 milhões, agricultura e meio ambiente, e aqui a reserva de contingência, né? Isso a lei fala que é o pé de meia se acontecer alguma coisa, assim como a população tem que ter lá a reserva de emergência, aqui se chama reserva de contingência, né? E então, mostrando um pouquinho melhor, aqui já em números, né? Nós temos previstos para a educação, para o ano que vem, 30 milhões para a gente manter todas as nossas escolas. São 6 escolas, eu acredito? Então, são 6 escolas, mais as creches, tal, tudo entra aqui, custa no ano para o município 30 milhões. Está tendo um aumento aqui um pouquinho acima da inflação. A saúde está tendo uma pequena quedinha aqui, mas está previsto para o ano que vem, está previsto 19 milhões e 500 mil para a saúde, né? Tanto para manter os 2 postos de saúde, a Santa Casa, transporte e tudo mais. Nós temos também aqui, pela primeira vez, eu acho que passando a saúde, está entrando a infraestrutura urbana, mas lembrando que aqui tem esses investimentos, principalmente o principal gasto, que é a estrada para Extrema, que está vindo com o repasse do governo federal. Então está aumentando 54% em infraestrutura urbana, mas é porque está vindo esse dinheiro para fazer essa obra específica, né? Então está tendo essa distorção aqui. Então, infraestrutura urbana, 20 milhões, né? São as 3 grandes pastas. Depois, a administração da prefeitura, para manter tudo o resto funcionando dentro da prefeitura aqui, cemitério e assim vai, né? Nós temos ali 9 milhões e meio. Está caindo um pouco também o gasto dentro da prefeitura aqui, 7,78%. A Secretaria de Turismo, Cultura, Lazer e Esporte, ela está crescendo bastante essa dotação. Ela era menos de 1 milhão há uns anos atrás. Chegou esse ano uma dotação de quase 4 milhões, está indo para 5 milhões e 300, né? Então, algo positivo, porque é uma secretaria que engloba muitas áreas diferentes, né? A assistência social também está tendo um aumento aqui relevante, bem acima da inflação. A Câmara Municipal aqui, a gente está abaixo da inflação, 2,80. Isso daqui a gente consegue fazer esse aumento pequeno, porque o subsídio dos vereadores aumenta só quando que a gente vira a legislatura, né? Então, aqui a gente consegue manter, o da Câmara ele salta a cada 4 anos, né? Mas, então, a gente está aqui mantendo abaixo da inflação. Agricultura e meio ambiente também crescendo um pouco acima da inflação. E a reserva de contingência aqui tem um probleminha na reserva de contingência, talvez a gente vai ter que melhorar isso daqui também, porque aqui dentro estão as emendas impositivas dos vereadores que a gente vai tratar depois, que vai sair mais 1 milhão e 300. Então, vai sobrar aqui mais ou menos ali, pouco menos ali de 500 mil, 400 mil e poucos, e a lei diz que tem que ser no mínimo 1%, né? Então, acho que isso daqui é um ponto que a gente vai ter que rever também aqui, aumentar essa reserva de contingência, né? Esse dinheiro pode ser utilizado ao longo do ano aonde precisar, para apagar incêndio, né? Então, isso daqui também, um detalhe importante aqui, se vocês verem, está dando 94 mil. Eu falei que era 100 milhões, 94 milhões agora, e ali estava 100 milhões de previsão. É que essa tabela aqui é a que foi aprovada na LDO e está um pouco diferente aqui na LOA. Também então, a lei orçamentária anual tem que ser feita de acordo com a LDO, está tendo essas diferenças. São coisas que a gente ainda vai trabalhar. Eu acredito que a LOA ainda vai ter alguns ajustes ali. E falar das emendas parlamentares também, isso é importante. As emendas parlamentares é uma parte do orçamento que fica reservado para os vereadores decidir onde que é a melhor aplicação, para atender uma demanda pontual, alguma coisa da sua base ali, que tentar dar essa forma de participação também da população por meio do vereador, conseguir influir um pouquinho no orçamento, né? Então, isso daqui está previsto na LDO, a gente tem 1,55 da receita corrente líquida, é uma conta ali um pouco mais técnica, mas é basicamente do orçamento do município. Então, tem esse valor 1,55%, que dá 1.309.000, né, quase 1.304.000 ali, que os vereadores que vão decidir para onde encaminhar. Isso é feito de forma igual entre todos os vereadores. Então, cada um agora, eles têm que decidir, isso inclusive nos próximos 10 dias ali, depois da audiência, eles têm que mandar para onde que eles querem que vá esse dinheiro. Mas é 145 mil para cada vereador, e tem que ser, no mínimo, 55% para a área de saúde. Então, no mínimo, 72.700 para a área de saúde
e o restante eles podem determinar para onde eles quiserem, né? Desde que esteja em interesse público, obviamente. Então, os vereadores também, se eles quiserem, eles podem se juntar para fazer algo maior, né? Então, às vezes, 2, 3 vereadores falam, vamos juntar as nossas emendas para tentar realizar um objeto maior. Às vezes, um apoia um, outro apoia o outro no outro ano. E também, o prazo agora, 10 dias se iniciando após essa audiência. Então, assim, é importante para a população entender o que é essa emenda. Às vezes, até o povo fala, mas deu dinheiro para cada vereador gastar. Não, não é assim. Ele indica para onde vai ser gasto, né? E também agora, só para terminar, então, já encerrando, aqui nós temos as subvenções. Então, nós temos ali a administração direta, que são aquelas pastas, e esses dinheiros que são para entidades do terceiro setor que o município apoia, né? Então, maior a Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa ela está em intervenção há mais de uma década do município. Na prática, é como se fosse um órgão da administração pública. Quem banca a Santa Casa integralmente é o município. Quem administra é o interventor nomeado pelo prefeito. Então, ali é quase como se fosse a prefeitura mesmo. Mas a Santa Casa, a previsão é 7.210.000 para o ano que vem, né? Esse ano estava previsto 6.900.000. Então, aumentando um pouco ali, quase um pouco acompanhando a inflação. Normalmente, pela nossa experiência, a Santa Casa, a gente sempre chega no final do ano, a gente acaba mandando um pouquinho mais, uma suplementação, porque é meio caótico ali, são muitas demandas que aparecem, né? Depois nós temos aqui o Lar São Vicente de Paula, né, que está aumentando de 504.000 para 616.000. Aqui está em negrito porque teve um aumento relevante, quase 20%. Né? Os outros, vocês vão ver que está basicamente acompanhando a inflação. O asilo também, ele vem aumentando ano após ano também, ele está cada vez com uma participação maior. Eu acredito que há 2 anos atrás era em torno de 300.000, então quase dobrou ali. Depois nós temos aqui a APAI. A APAI está previsto 315.000, né? Lá de Piracaia. Nós temos a obra social São João Batista, que está 235.000 de subvenção para o ano que vem. Projeto Acolher, 132.000 de subvenção. Paraíso da Cacau e Companheiros, 79.000. Nós temos aqui para o Projoá, 66.040. E o Clube da Melhor Idade, 63.400. Então, se vocês pegarem da PAI para baixo aqui, basicamente está dando ali os 5% de inflação que está sendo reposto, né? Total aqui, então, eu estou tirando a Santa Casa dessa conta porque, basicamente, é a mesma coisa do que se fosse a receita do município. O que está sendo efetivamente repassado ao terceiro setor aqui, 1.507.000, contra ali 1.354.000 do ano passado. E, basicamente, é isso. Espero que tenha dado para entender ali, mais ou menos, como que está essa lei orçamentária. Fico à disposição aqui, nós temos outras questões ali, às vezes mais técnicas e tal, mas eu não sei se vale a pena, se alguém tiver interesse, quer saber algum ponto mais aprofundado, estamos totalmente à disposição da população. Tá? Obrigado. Bom, obrigado, Pive, pela sua explanação. Eu queria saber se tem algum vereador que queria se manifestar. Com a palavra, vereador Quinho. Boa noite, presidente, a qual cumprimento os colegas vereadores, cumprimento o procurador dessa casa, o Pive, na qual estendo meu cumprimento a todos os funcionários, cumprimento o doutor Giovanni, na qual cumprimento todos os secretários que estão aqui, dona Cida da Melhor Idade, ex-vereador Ari, com a presença aqui. O que me chamou a atenção, eu já fiz essa emenda, no dia 14, venceu o prazo para a gente colocar a emenda. Eu coloquei uma emenda porque eu não achei um dispositivo que barrasse o empréstimo sem passar pela casa. Se nós estivéssemos votando do jeito que estava, nós estaríamos dando um cheque em branco de 11 milhões para o prefeito, né? Então, qualquer empréstimo, qualquer operação que for feita, tem que vir para essa casa, a partir da minha emenda. Tem vários assuntos que é importante a gente debater. O plano de carreira dos funcionários é um momento urgente. Nós temos que melhorar o repasse das ONG, né, da Melhor Idade, um trabalho bem feito, da nossa cultura. E o que me chama a atenção
foi diminuir o dinheiro da saúde, né? Que é um caso que a gente tem que ver mais a profundo, que é um caso muito relevante, porque está baixando e aumentou obras, como explicou o PIV, deu para entender um pouco, mas precisamos ter mais a profundo o debate de uma peça tão importante para o município. Também, recentemente, eu falei que era contra o empréstimo, mas eu pedi para o prefeito que mande urgente para essa casa o empréstimo para comprar 2 ônibus que nós precisamos, que é garantir o transporte escolar para os nossos universitários gratuito. Porque todo ano, todo se passa, fala que vai dar, vai conseguir, e nós temos esse debate a profundo. Então nós precisamos melhorar e abrir a porta para a educação, né? É muito importante, muitos alunos deixam de ir para a faculdade, muitas vezes pela parcela. E que nós pegamos a lei, existe uma inconstitucionalidade muito grande. Por isso que eu apresentei um novo projeto, para dar mais flexibilidade para o prefeito trabalhar, né? Na qual nós podemos, então, garantir de verdade o transporte gratuito para os nossos alunos. De antemão, eu quero agradecer aqui a oportunidade e muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Bom, eu queria dar uma palavrinha só, que nós também, quando eu acabei verificando o projeto LOA, uma das primeiras coisas que chama a nossa atenção é o repasse para as ONGs. E como a gente anda conversando muito com a Cida, presidente da ONG da Melhor Idade, conversando com o secretário de governo, ele diz que existe sim um empenho que será feito para o aumento do repasse da melhor idade e que com certeza isso vai ocorrer para o ano que vem. E o que também nós precisamos saber, né, e ficar atentos, é que o ano que vem, com a criação do Centro de Atendimento Especializado, finaliza o serviço da ONG, do projeto Acolher, e com certeza esse repasse também vai poder ser utilizado e, quem sabe, futuramente ser dividido entre as ONGs que a gente sabe que precisam bastante, né? Tanto a dos animais, quanto a melhor idade. A gente sabe que são, principalmente a melhor idade, que também tem muitas atividades, e a gente sabe que o dinheiro sempre é bem-vindo, tá? Então, só para esclarecer que também a gente está indo atrás, pedindo e cobrando para que o gabinete, a prefeitura, a gente sabe que aumentou a diferença entre esse ano para o ano que vem, tanto das secretarias quanto para as ONGs, mas a gente busca que aumente ainda mais esse repasse para as ONGs, tá? Algum vereador mais gostaria de se manifestar? Presidente, um assunto importante, como a gente tem uma emenda impositiva, a minha emenda, eu gostaria de mandar para o Matuto da Viola e mandar, né, para a nossa banda musical. Mas eu gostaria que, já que nós estamos numa audiência pública, é importante debater isso, só que a gente ainda não conseguiu formalizar, PIV. Eu gostaria de fazer essa pergunta para você, para que a gente deixe registrado nessa casa, como que eu posso fazer? Né? Se a gente não tem ainda, não está constituído, mas passa a ser um patrimônio público da nossa cidade. Então eu posso mandar para a cultura pode fazer esse repasse para os Matutos da Viola, para a banda musical? Vereador Kim, eu confesso que tem que dar uma analisada. Eu acredito que sim, mas a gente tem que ver tudo bonitinho, tal, fazer tudo dentro das formalidades, tá? Mas vamos conversar sim. Eu acredito que dá para fazer de alguma forma ali. Não posso te dar uma resposta definitiva, que às vezes também a gente tem que analisar a documentação, ver se está tudo certinho, mas acredito que sim. Eu agradeço a explanação do novo procurador. Bom, agora está aberta a palavra para o público. Alguém gostaria de se manifestar? Com a palavra, então, senhor Ari.
Por favor, senhor Ari. Boa noite, senhor presidente, vereadores, secretário e o público presente. Para mim é uma honra de eu vir aqui hoje de novo aqui. Desde que eu fui vereador, eu nunca pisei aqui para falar alguma coisa. Eu vim aqui hoje a pedido até, já pedi um pouquinho para vários outros vereadores antigos e não tomaram providência a respeito do serviço social, da assistência social. Porque é o seguinte, vou explicar para vocês. Psicólogo ganha R$6.000. Um assistente social ganha R$3.000. É metade. Então, eu tinha certeza que tinha que ser na LDO, essa emenda. E eu não sabia, porque senão tinha vindo aqui na LDO já debater essa tese. Mas eu acho que, vamos supor, o vereador não precisa fazer um projeto. O que o vereador fazer? Eu trabalhei com o vereador, quando fui vereador, eu trabalhei com muita minuta de projeto. Minuta. Eu fazia o minuto de projeto aqui e mandava para o executivo. O executivo retornando para a Câmara é lei. A gente não pode fazer lei de gasto. Vocês sabem que não pode. Então, eu gostaria, se você, presidente, vereadores, secretário, se pudesse analisar a tese dos serviços sociais. Eles estão aborrecidos. E com razão, porque só quem está naquele setor que está trabalhando sabe o que é a dificuldade deles. De ouvir cada coisa, de correr atrás de umas coisas e outras para a população que precisa. Então, eu acho que é muito importante nós enxergar esse órgão. Também eu gostaria de falar, presidente, eu fiquei muito contente quando a senhora colocou o dia do funcionário, folga, abono. Se a senhora puxar na Câmara aí, eu tenho isso aí na minha época. Só que na época, Domingão, Dito Inácio, outros vereadores votaram contra. Eles falaram assim, os vereadores, o funcionário não precisa de folga esse dia. Ele já tem a folga de feriado, outras coisas. Isso aí eu já lutei quando fui vereador aqui. E é muito importante, no dia do aniversário do funcionário, ele ter o seu descanso. Eu agradeço a oportunidade e desculpa algum desabafo até, tá bom? Parabéns para vocês e muito obrigado. Obrigada, senhor Ari, por suas palavras. Cida, você gostaria de se manifestar? Por favor. Boa noite a todos. A gente vai estar aqui, né? Sempre, né, Pive? Bom, pessoal, quero pontuar algumas coisas com relação... Vou começar pela saúde, né? Que a gente está sempre muito preocupado com relação à saúde. Os nossos pacientes andam de mob. Mob, né? Secretariado anda de Siena. Sabe o que é andar de mob? Uma pessoa doente é terrível. Ter que ser transportado de ambulância ou num carro maior é sempre uma discrepância. Tem anos que a gente está reclamando sobre isso aqui, né? Acho que sobre isso eu nunca falei, mas está pegando. Está pegando profundamente. É muito desrespeitoso. E principalmente com as pessoas em tratamento de câncer. Está difícil, está terrível. É dolorido ver o descaso.
Outra questão é sobre o projeto Projoá. Ainda está recebendo verba? As pessoas estão me perguntando, onde está funcionando a Casa da Cultura? Não sei. O que está sendo desenvolvido? Não sei. É 66 mil reais para um projeto que a gente não sabe onde está funcionando? Eu estou aqui no Álvaro Costa, 57. Eu estou aqui todas as terças, de 3 horas da tarde às 19h30, com os nossos idosos. Com programação cultural, com programação esportiva, com entretenimento. Estamos toda quinta-feira, de 14 às 17 horas, com atividades em nossa sede. Sem contar finais de semana, dias de semana, sempre tratando. Nós tratamos de mais de 120 idosos. Nós não tratamos de acamados. Nós não tratamos com pessoas em situação de risco. Nós tratamos com pessoas que ainda não estão nem nos hospitais, nem no lar do idoso. Nós precisamos de ser respeitados. Eu não estou pedindo um favor, eu estou fazendo um apelo para uma cidade que é cada dia mais velha. Gente, é uma cidade cada dia mais velha e as ruas continuam do mesmo jeito. O prefeito antigo me recebeu por 2 vezes para falar sobre a mobilidade da cidade. Ficou ótima a mudança de trânsito. Massa. Questão de adaptação, as pessoas vão se acostumar. Mas as ruas precisam ser melhor cuidadas, melhor sinalizadas. E as pessoas têm que se educar. Né? Voltando aqui. Eu espero coisa melhor para a gente. Espero mesmo. Hoje é impossível, né? E depois de 6 anos, eu estou 6 anos trabalhando na diretoria do Clube da Melhor Idade, faço o meu trabalho voluntário. Eu não estou pedindo favor, eu estou pedindo respeito. Nós começamos com uma verba de 42 mil reais. Estou fazendo um trabalho lá dentro de adaptação. As pessoas não estavam acostumadas a serem tratados com política pública para idoso. Eles achavam que o dinheiro... Eu tenho direito a um dinheiro. Eles não tinham noção que, para ter esse direito, tem que ser feito projetos. E a gente se debruça em cima dos projetos. E a gente tenta, cada ano, melhorar o projeto para que possa abarcar mais pessoas, homens, mulheres, idosos. E a nossa população acima de 80, que são super idosos, cresceu um pouco mais. E aí há que se ter um cuidado maior ainda. Então, eu não sei nem se a gente vai ter que marcar uma audiência com o executivo para tratar sobre isso, com você, presidente da Câmara, com o Quinho, que tem se demonstrado preocupação também com as questões da cultura. São 2 grupos que também merecem respeito, e um deles é um grupo que boa parte das pessoas estão lá junto com o Clube da Melhor Idade. Se tiver que ser feito repasse, que faça o repasse para o Clube da Melhor Idade, que a gente melhora a situação dos matutos da Mantiqueira, da nossa orquestra. Né? Nós estamos aqui, não é atrás de favor, é de respeito. As pessoas estão lá. E a gente luta para que essas pessoas não caiam dentro do hospital e nem no lar do idoso. Quantas pessoas o lar dos idosos hoje abarca? 60? Nós estamos lá com 120. Então, a gente quer continuar com mais ainda. Quanto mais gente, melhor, interagindo, conversando, se distraindo, fazendo alguma coisa com as mãos, fazendo cultura, viajando, tendo lazer.
vai chegar um momento que a gente fica sem repertório. E eu espero, com pouca paciência, viu, gente? Eu espero com pouca paciência. O Cristiano pediu 6 meses para dar retorno. Dentro de mim, eu falei, 6 meses é pouco. 1 ano é suficiente. Estamos chegando no 11º mês de governo. E eu espero muito. Porque senão essa casa vai ser pequena para nós. Vocês tenham certeza disso. Porque a gente vai lutar cada dia mais pela melhoria dessa cidade e pelos direitos específicos do Clube da Melhor Idade. Obrigada, boa noite. Obrigada, Cida, você, pela sua manifestação. Para a gente é muito importante. E, com certeza, nós gostaríamos que mais pessoas estivessem aqui, mais pessoas se manifestassem, porque o LOA, porque esse projeto é importante para o futuro da nossa cidade, para os bairros, para as ruas, para as ONGs. Então, muitas vezes a gente acredita que seja uma demanda importante e não é a necessidade, é vocês que precisam trazer ela para a gente. Então é muito importante quando a gente ouve essas manifestações e essa casa está aberta para isso. E a gente precisa ouvir vocês para realmente a gente saber qual é a demanda da população. Bom, alguém mais gostaria de se manifestar? Eu consegui na presença do secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o senhor Luiz. Nós vamos fazer, então, uma pausa de 5 minutos para a participação do público online. Caso alguém queira enviar suas sugestões ou perguntas, podem encaminhar por meio dos comentários na própria transmissão do YouTube.
Bom, vamos retornar então à audiência pública. E algum vereador gostaria de se manifestar agora? Então, com a palavra, o vereador Novo. Boa noite, presidente, aos vereadores, ao público, aos internautas. Só para dar uma reforçada no projeto do vereador Quinho, sobre o empréstimo que o prefeito mandar para nós poder comprar esse ônibus, para ter ir de graça esses estudantes para a faculdade. O prefeito pode mandar que nessa casa passa, eu garanto que passa. Para ter esse transporte gratuito para os universitários. Só isso. Está aberta a palavra. Mais alguém gostaria de se manifestar? Seu Ari gostaria? Por favor, seu Ari. Boa noite aqui de novo. Boa noite, secretário. Boa noite por presente. E é internauta eu também. Internet que estão ouvindo. Eu gostaria de parabenizar. A gente pegou um pouco do gancho dos vereadores aqui, das propostas de vocês. É muito importante. Vocês hoje estão unidos aqui. Pena que essa casa está vazia hoje, viu, gente? Pena. A respeito de adquirir veículo. Um exemplo. Uma verba aí do novo, cada vereador, o ANI, 3 vereadores, pode comprar uma van para a saúde, já que a Silvia falou, para assistência já está o dinheiro na conta, eu até ia sugerir também um veículo para assistência aqui. Mas já está na conta, então é importante que adquira esse veículo para educação, transporte gratuito dos alunos. Parabéns, vereador, a iniciativa disso aí, viu, Quinho? É muito importante. Eu, quando fui vereador dessa casa aqui, eu lutei por muita coisa, gente. Muita coisa. Não é que eu não ganhei de vereador, a gente tem o tempo da gente também, mas ficou aqui dentro. Um exemplo, vou citar para vocês. Se não fosse esse vereador cabeça branca aqui, nós não tínhamos SAMU aqui, viu? Na época, eu fui atrás, pedi, fiz ofício e fui buscar. Foi 24 horas para me trazer esse SAMU aqui em Joanópolis. Daí ficou 1 ano parado o SAMU aqui, ou pelo menos lembro disso aí. É um testemunho aqui, ó. O Joãozinho falou, Ari, eu vou devolver o SAMU. Falei, o quê? Devolver o SAMU? Fica muito caro, João. Não importa que fique caro, João. Se salvar uma vida por ano aqui, não fica caro. Ele segurou a gente. E graças ao bom Deus, hoje a gente tem 4 SAMU aqui. E muitas outras coisas, gente, que a gente pediu, emenda. Eu fazia emenda, nem que fosse o último mandato meu. Eu tinha coragem de fazer emenda. Chegava no outro prefeito, não sabia quem pediu. Porque a função do vereador, peça. Ou não, nós já tem. Ou não, nós já tem. Então peça. Peça para o deputado, peça para o ministério, ele vai para Brasília. Enfim, uma coisa e outra, eu acho que é muito importante. Então, gente, eu não vou explanar muito aqui, mas agradeço vocês pelo carinho, pela atenção. E lute o objetivo de Joanópolis. É importante. Cada pedido que vocês vão fazer aqui, eu tenho certeza, em 3 vereadores, vocês vão conseguir uma van, deve ser um carro. Peça uma van. Daí não vai precisar pagar transporte público. E os motoristas que trabalhar, não troquem motorista. Deixa um motorista naquele carro. Porque daí ele conserva, ele sabe trabalhar e não fica quebrando o carro. Porque acontece? Um pega, não conserva, o carro não aguenta nada. Tem que ser um motorista a cada veículo.
Eu podia até falar muita coisa da saúde, gente, porque a saúde foi o meu coração. 39 anos na saúde. E saí. Hoje estou na assistência, me adoro lá também, mas o meu coração está na saúde. Muito obrigado, senhor. Desculpa o desabafo, tá? Deus abençoe vocês, tá? Tem um comentário pelo canal do YouTube, né, Vivi? Por favor, podia ler para todo mundo ter conhecimento? Sim, a Tamires Santana, ela comentou aqui, gostaria de pontuar algumas dificuldades da Secretaria de Assistência Social. Temos apenas uma psicóloga para atuar em todos os equipamentos, gerando sobrecarga na profissional do SUAS. Temos dificuldades para acompanhar famílias de extensão rural, devido a limitações de veículos e motorista. Ressalte-se que as demandas de vulnerabilidades e risco social só aumentaram. Temos necessidade de garantir o CRAS itinerante para que o mesmo faça cobertura socioassistencial para a população da área rural necessitada. Reforço a solicitação do ARI referente à categoria profissional dos assistentes sociais. Concluo que a assistência social deve ser vista como um investimento para o município e não somente como uma pasta que gera despesas. Reforço que atuamos frente às desigualdades sociais, garantindo, ela está escrevendo ainda, mas basicamente então a Tamires está reforçando também essas demandas na pasta de assistência social, né? Algumas medidas ali que possam ser tomadas. Ela ainda não concluiu aqui, eu acredito, o raciocínio dela, mas também o comentário está ali, os vereadores acompanhar também no YouTube, fica gravado ali também e, obviamente, será encaminhado também, fica à disposição para a população escutar e os vereadores também já estão cientes. Tá? Obrigado. Bom, queria dizer que todas as demandas, todos os pedidos e solicitações, tanto do seu Ari, da Cida, da Tamires, foram anotados. Tá? A gente vai buscar que seja atendido esses pedidos, porque a audiência pública é justamente para isso, para a gente poder ouvir as necessidades de vocês. Bom, então, como não há mais comentários nem do público online, nem do público presente, então eu vou dar a palavra ao vereador Quinho. Presidente, eu gostaria de agradecer aqui o ex-vereador Ari, né, uma experiência, 4 mandatos, vereador Neu, o senhor já tem 3 mandatos, não é fácil ter 4 mandatos, uma experiência dessa nessa casa, volte sempre. E quando eu vi o senhor falando, o senhor fala com amor da saúde. E eu gostaria de cobrar aqui o nosso chefe de gabinete, que retorne o nosso Ari para a saúde. Quando você vê a pessoa falando com amor, a gente sente o quanto quer trabalhar pela saúde. É importante. Tem história no município, ajudou muito o nosso povo e merece ser reconhecido. Volte sempre, senhor Ari. Qualquer informação, qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês ainda podem estar encaminhando, tá? Após esta audiência, para o e-mail da Câmara, que é camarajoanópolis@câmarajoanópolis.sp.gov.br, que serão respondidas em breve. Então, nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença do público, do nosso procurador da Câmara, dos vereadores, seu Irineu, Novo, vereador Quinho, e do público que nos acompanhou pela internet. E agora, às 20h28, eu declaro encerrada a audiência pública. Obrigada.